Vamos lá então, vamos falar sobre a mente imprime o que você não exprime. Então, pessoal, para começar, eu vou pedir para, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que a gente possa compartilhar cada vez mais conteúdo com vocês, tá legal? Então, pessoal, o que eu vou colocar aqui para vocês hoje é como o corpo imprime todas essas percepções que nós temos na vida e que nós temos dificuldade de conduzir, ok? Então, de uma forma bem simplista, né, a gente usa muito nas terapias esse termo, o que você não exprime, você imprime. Eu preferi começar ao contrário, né, que a mente imprime o que você não exprime, porque tudo começa em uma percepção, tudo começa em um pensamento e depois você vai falar, você vai exprimir tudo o que você tem, tá legal? Então, aqui, lembra que o meu conteúdo ele é baseado em compartilhar a informação que eu tenho visto no meu consultório nos últimos 19 anos. Então, desde 2002, eu vejo pessoas que têm problemas emocionais e que dentro disso o corpo absorve essa informação com dificuldade e automaticamente ele precisa se adaptar, nosso corpo precisa se adaptar a tudo o que está acontecendo conosco. Ou seja, pessoal, a gente precisa entender que nós vivemos de um cérebro que mantém a nossa vida através de sobrevivência, de adaptação, um cérebro que não quer gastar energia. E aí você tem hierarquias de funcionamento, onde esse cérebro manda no corpo físico. Então tudo que você traz de percepção, automaticamente isso vai ficar registrado de alguma forma no seu corpo, tá legal? Então, isso eu já sabia quando eu trabalhava com a parte de terapia manual, lembrando que eu sou fisioterapeuta e eu venho desse corpo físico, eu venho dessas histórias onde as pessoas não entendiam muitas vezes por que eu fazia um processo em uma área do corpo para facilitar outra área, porque nós estamos muito acostumados a somente olhar para as patologias, ou seja, para a sintomatologia. E aqui a gente não fala de sintomatologia, a gente fala de causa, de funcionamento, de estratégia, como que o seu organismo funciona de maneira autônoma. Isso é o mais importante de estarmos entendendo aqui. Então, dentro das percepções, nós trazemos todas as nossas informações, né, dos nossos ancestrais, da nossa gestação, da nossa infância, e tudo isso você começa a moldar o que nós chamamos de personalidade, de identidade. E aí você tem a sua forma de se comunicar. Só que você já parou para pensar que se você não coloca essas coisas para fora, ou se você coloca de uma forma não eficaz, uma forma não produzir, opa, pera só um pouquinho aqui, pessoal, ok? De uma forma não produtiva, automaticamente isso gera o quê? Isso gera um estresse para o seu cérebro, e esse estresse no seu cérebro, automaticamente, ele vai criar uma adaptação. Lembra que já no começo eu já falei para vocês, nós vivemos à base de sobrevivência, e assim o nosso cérebro busca uma melhor adaptação para gastar menos energia. Quem já olhou um pouco aí outros vídeos que eu gravei, outras coisas que eu já compartilhei com vocês, diariamente eu faço postagem, sempre procurando perturbar as pessoas. Por que perturbar? Hoje de manhã ainda tomando café com um grande amigo meu e a filha, a gente estava conversando, eu falei, cara, perturbar as pessoas é uma grande estratégia. Por quê? Porque assim você faz as pessoas pensarem, essa é a frase do Osho, tá gente? Essa não é a minha frase. E eu percebi que quando eu me estressava, isso de alguma forma era reproduzido no meu corpo. E isso muitas vezes ficou registrado, porque muitas vezes você repete, e quando você repete, o nosso corpo registra a informação. Então, o que você acha que o cérebro gasta mais energia? Com o estresse de coisas boas ou com o estresse de coisas ruins? Porque quando eu falo de estresse, nós estamos falando de onda de frequência cerebral. E aqui a gente precisa entender que quando você entra em um pensamento ou em algo que você vai gastar muita energia, porque você não tem a dominância, não tem a facilidade, você vai para as frequências mais altas. Vamos falar um pouco em ciência, só para vocês começarem a entender que quando eu falo sobre imprimir e exprimir, tem a neurociência por trás, tem comprovação científica, e tem gente que às vezes pensa que é blá blá blá. Então nós vivemos em uma onda de frequência específica, ok?
todos nós, quando estamos acordados e relaxados, né, a gente vive em onda alfa, ok? Quando você vai estressar um pouquinho, ou estudar um pouquinho, ou entender um pouquinho qualquer conteúdo, você já vai para uma onda de frequência beta. E quando você está em estresse, você está em onda de frequência gama. Se você conseguir relaxar, se você conseguir baixar essa frequência alfa, ok? Que é uma frequência de hobby, de lazer, você começa a relaxar bastante e entrar numa onda de sono. E você entra na onda teta, que é a de criatividade. E se você aprofundar muito isso, você entra na onda delta, que é a de sono profundo, sono REM. Então, a gente precisa entender esse processo aqui, porque o cérebro ele vai gastar muita energia na beta, na gama. Então, tudo que gera incômodo para você, automaticamente isso está registrado dentro de você. E nós vivemos dentro de relacionamentos. E o tempo inteiro nós temos que fazer essas escolhas e nos relacionar com pessoas. Ainda hoje eu tive isso, né, num bate-papo. Eu estou falando para vocês dentro disso porque isso é a minha vida, isso é o meu dia a dia. E no meu dia a dia eu não abro mão de usar aquilo que eu uso no consultório, aquilo que eu vejo o resultado nas pessoas. Mas por que eu levei isso no consultório? Porque isso fez sentido na minha vida e eu pude tirar muitas marcas, muitas impressões que eu já tinha da minha vida. Então aqui a gente vai olhar, claro, de uma forma maior para as impressões negativas, porque as positivas nós não gastamos muita energia, o nosso cérebro não registra isso com facilidade. O cérebro registra tudo aquilo que teve grande esforço. Por quê? Porque ele não quer gastar energia, ele não foi feito para isso. Pela terceira vez eu vou repetir isso. Nosso cérebro foi feito para sobrevivência, adaptação, ou seja, ele precisa gastar o mínimo de energia possível. Então aqui a gente vai olhar para como o nosso cérebro se desenvolveu e como você vivenciou essas percepções. Então, peço para você nesse momento para olhar, pensa em uma percepção negativa, qualquer uma, você já vai sentir na hora o impacto disso no seu corpo. Se você olhar para esse negativo, você vê que muda batimento cardíaco, muitas vezes muda as nossas mãos, a temperatura, ela começa a ficar mais gelada a sua mão, ok? Você pode sentir isso no seu corpo. O sentir é o que eu defendo. Então, dentro desse processo, perceba que o seu cérebro começou a gastar mais energia. Por que fica com a mão gelada? Porque ele está gerando toda a parte de oxigenação e de suprimento sanguíneo no cérebro, porque ele precisa resolver um problema. E a periferia falta isso, por isso que fica gelado e nós entramos em vasoconstrição. Vocês percebem que aqui eu estou mostrando para você que quando você não consegue fazer a leitura de algo, isso já está sendo resolvido, o seu cérebro já está buscando fazer isso. Só que se você persistir nesse problema, o seu cérebro vai adaptar. E aí ele vai registrar isso e automaticamente todas as vezes que você entrar num processo de estresse, ele vai automaticamente fazer o quê? Produzir essa sobrevivência de como ele conseguiu se adaptar. Muitas vezes com uma dor de cabeça, muitas vezes com uma dor no ombro, muitas vezes com uma depressão, muitas vezes, tá? Sempre através das patologias, através de sintomatologias. Agora, quando você sabe fazer a leitura de todo esse estresse que você vive, automaticamente você começa a perceber assim, opa, peraí, então se eu tenho impresso em mim uma dor de cabeça, se eu tenho impresso em mim uma dor no joelho, se eu tenho impresso em mim uma dor nas costas, se eu tenho impresso em mim uma depressão, uma ansiedade ou qualquer patologia, isso quer dizer que meu cérebro que criou essa informação? Exatamente, tá? Isso eu consigo comprovar tranquilamente através das técnicas que eu trabalho e dos cursos que eu desenvolvi. Então, dentro desse processo, eu quero que você entenda que o cérebro tem uma hierarquia maior que o nosso corpo. Só que dentro do cérebro também existem hierarquias entre glândulas. Então, dentro desse processo é preciso se conhecer, é preciso que você entenda que não adianta só ficar pensando positivo, isso e aquilo. Uma das coisas que funciona assim para diminuir essas impressões é respiração. Respiração baixa onda de frequência cerebral, respiração faz a coerência cardíaca, tá? Nós temos um software que mensura isso. Então, dentro desse processo, quando você tem algo que está te incomodando, o que eu digo para você é, vamos lá, vamos se conhecer, vamos usar a melhor comunicação que você tem para mostrar para o seu corpo que você está exprimindo, que você está tentando resolver
esse conflito, essa dificuldade. Então, tem coisas que nós não vamos resolver do dia para a noite, mas tem coisas que nós vamos criar estratégia para a gente poder conduzir essa informação de uma forma mais tranquila. Muitas pessoas que convivem comigo acham que a minha comunicação é auditiva, né? Eu falo muito, né? Mas não, eu sou visual. Nós temos 3 tipos de comunicação. Nós temos o auditivo, que é aquele que fala e escuta. Nós temos o visual, que é aquele que aprende vendo e ensina mostrando. E nós temos o sinestésico. O sinestésico é movimento, tá? Para quem não conhece essa palavra. Então, é a ação. Aprende fazendo e ensina também fazendo. Então, dentro desse processo, a gente tem 3 tipos de característica. Porém, eu sou visual, mas a minha deficiência é auditiva. Então, para conseguir fazer essa comunicação, eu tenho que fazer movimento. Talvez você não esteja vendo minha mão aqui para mostrar que eu me movimento o tempo inteiro para conseguir realizar isso. Eu demorei muito tempo para conseguir entender como que eu poderia resolver as minhas dores, os meus sintomas, aquilo que estava impresso em mim, e eu comecei a me expressar. Só que antes eu me expressava querendo falar ou não falando. Isso gerou para mim muita dor de cabeça, já me gerou muita diarreia, isso já me gerou muita dor de garganta, e eu vivia desse jeito. E aí, quando eu entendi que eu era visual e que eu tinha que pôr isso para fora, o que eu fui fazer? Eu fui desenvolver métodos, eu fui atrás de treinamentos, eu fui atrás de conhecimento para poder fazer o quê? Buscar exprimir melhor as minhas informações. E aí tem gente que fala assim, então exprimir quer dizer que eu preciso falar, eu preciso vomitar tudo aquilo que está dentro de mim? Não, gente, não é assim que funciona. Existe um método, existe uma técnica por trás disso. Pensamento é diferente de ação. Então você não vai falar tudo que você pensa, você não vai sair por aí, desculpa a palavra, tá? Jogando fezes nas pessoas, você não vai sair por aí agredindo pessoas, não é dessa forma que nós vamos resolver. Muitas vezes você vai ter que fazer isso de uma forma de simbologia. Nosso cérebro não sabe a diferença entre o mundo real e virtual. Basta você ver aí os jogos 3D, 4D, né, os filmes, e você percebe que o seu cérebro tem uma possibilidade muito grande de criatividade. Falei para vocês no começo a respeito das ondas de frequência, e nós temos a onda de frequência θ, que é uma onda de frequência de criatividade. Então, dentro dessa criatividade, se você desacelera, e aí você começa a respirar, e você baixa, automaticamente você cria. E se você cria, o seu cérebro acredita que isso é verdade. E dentro disso, automaticamente você começa a facilitar, ok, o seu funcionamento. Você começa a gastar menos energia. Esse é um dos métodos que a gente pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é através da simbologia. É você, através de criatividade também, fazer uma simbologia representacional. Escrever uma carta para os sinestésicos, isso funciona muito bem. Falar, tá, com algum objeto, isso para os auditivos funciona muito bem. E para o visual, muitas vezes, é imaginar que aquilo está sendo resolvido. Talvez você olhe e fale, Cláudio, mas isso é possível? Eu falo, sim, desde que você treine, tá? Não é simplesmente falar, agora então eu vou resolver tudo isso da minha forma, de uma forma tão simples. Sim, de forma simples, mas você precisa treinar, você precisa desenvolver o seu cérebro. Hoje, dentro de todo o estresse que eu tenho passado aí na relação da saúde da minha mãe, por exemplo, tá? Eu tenho conduzido isso muito bem. Não é que eu não tenho dor ou que eu não tenha fragilidade, mas eu faço o meu melhor, eu me comunico da melhor forma possível, eu crio as imagens, lembrando que eu sou visual, então eu crio as melhores imagens possível para eu entender aquilo que eu estou fazendo. Eu tiro de dentro de mim aquilo que está gerando tensão. O pessoal que faz os meus cursos entendem bem quando eu falo sobre tensão, sobre afastar 2 pontos. Em vez de me afastar da minha dor, de me afastar de um relacionamento, vamos pensar aqui que aqui sou eu e aqui é um problema, tá? Em vez de eu fazer isso, eu me aproximo do meu problema. Eu vou lá e eu busco uma solução para gastar o mínimo de energia possível. Lembra? Nós precisamos olhar para o nosso cérebro inconsciente. O cérebro consciente, ele é pequeno, ele não tem velocidade perto do cérebro inconsciente. Nosso cérebro inconsciente é muito mais veloz, milhões de vezes mais veloz do que o cérebro inconsciente, ou do que o consciente, desculpa. Então, dentro desse processo, a gente tira o estresse, tira a tensão de uma forma criativa, respirando,
né? Falando de várias formas. As terapias são feitas para isso, as terapias, os treinamentos são desenvolvidos para isso. E automaticamente o seu cérebro se torna mais eficaz. E aí, quando o seu cérebro se torna mais eficaz, o que você acha que acontece? Seu cérebro começa a produzir hormônios negativos ou hormônios positivos? São hormônios positivos. Em vez de você produzir hormônios estressores, você vai gerar hormônios do bem, hormônios que vão fazer você feliz, que vão deixar você bem. Então, quem me conhece sabe o quanto que eu faço as minhas piadinhas, às vezes piadinhas sem graça, né? Fica meio ruinzinho, né? Até tem um monte de amigo aí de quinta série. Mas dentro desse processo, eu sempre digo, é a forma que eu criei de deixar a vida leve, de deixar algo dentro de mim mais leve, cheios de hormônios positivos. Eu fiz recentemente uma bateria de exames, né? E dentro disso eu fiquei impressionado com os resultados, porque foi muito bom. Eu estava até com medo, né? Eu falei, nossa, mas eu tenho passado muito estresse dentro disso. Como que eu estou lidando com isso? Será que agora vai ser a prova mesmo de que eu consegui tudo isso? E foi. Tudo nota 10, fiquei super bem, resultados incríveis, ok? Então, outra coisa que eu faço para exprimir o que está dentro de mim é praticar corrida. Corrida me faz bem. Mas para você faz bem o quê? Vamos procurar coisas boas, tá? Porque tem gente que bebe, tem gente que fuma para tirar, né, a dor de dentro de si, tem gente que manipula, que inventa mentira, tem gente de todas as formas. O que eu digo para as pessoas é: faça algo que faça bem, seja consciente e coerente. Essa é a minha linha. Então, dentro de todo o processo, existe formas de você encontrar essa informação? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumão agora para a gente fechar essa live. Lembra, não gosto de passar de 20 minutos, porque tempo é bom e importante para todo mundo. Então, dentro disso, tá? Quando você gera uma informação que traz estresse para o seu corpo, que você sente que você não se sente bem, ou você vai respirar, ou você vai imaginar algo, ou você vai falar como se você estivesse falando com o seu problema. Só que ao invés de você virar as costas para o problema, você se aproxima dele. E aí, dentro disso, você vai estar exprimindo, você vai estar colocando para fora do seu corpo, através de imaginação, mas o cérebro vai acreditar nisso porque ele acha que isso é uma grande verdade. Lembra que você precisa treinar isso, tá? E automaticamente você baixa a frequência cerebral e automaticamente o seu corpo vai produzir o quê? Hormônios do bem, tá? Aí você vai ter uma dose, você vai poder tomar uma dose, né? Mas dose, gente, lembra? É uma brincadeira a respeito de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, tá legal? Então, essa dose é a dose do amor, é a dose do relaxamento, é a dose do que você precisa no seu dia a dia. Lógico que quando a gente recebe uma informação que gera estresse no nosso corpo, ele vai sim buscar esse gasto energético, mas se você rapidamente souber fazer uma reação dentro do processo, automaticamente você vai ter esse cérebro se treinando, tá? Para todas as vezes que chegar um agente agressor, automaticamente você vai conseguir virar a sua chave e dentro disso seu cérebro agradece, sua vida agradece, você não adoece e você vai ter muito mais energia para viver em paz. Eu falo isso para vocês, não é? Viver em paz é fácil. O duro é viver feliz, porque felicidade, gente, você vai um dia secar e não dá para manter felicidade o tempo inteiro. Agora, se você entender que você pode fazer o seu melhor todos os dias e que você pode viver nessa paz, independente do que está acontecendo na sua vida, mas porque você tem um autoconhecimento, porque você entende de comunicação, você sabe se expressar e pôr para fora aquilo que está doendo em si, esse é o processo. Quer saber mais sobre isso, pessoal? Lembra? É dentro dos treinamentos que eu passo isso. Dentro do consultório nós vamos trabalhar as suas dores, mas também desenvolvo isso para as pessoas poderem ter o autoconhecimento, para elas irem para o autodesenvolvimento. Tá legal? Então, primeiro, autoconhecimento com U para dentro, para ir para o alto com L, tá? Para cima, para evoluir na vida. Tá legal? Quer saber mais? Entre em contato com a gente, tá? Esse vídeo, ele é para o YouTube, então vai ter o link aqui embaixo de WhatsApp, de site, de Instagram, de tudo que você precisar, tá legal? Pessoal, 20 minutos, não passo disso, eu acho que é o suficiente aqui para já fazer você pensar, eu acho que eu já incomodei bastante, agora
é ação, porque se você ficar só no pensamento, um pensamento sem ação é só um pensamento. Beleza? Valeu, pessoal!